vídeo aqui para o canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o incrível Em Defesa da Sociedade, do Michel Foucault. E todo mundo já sabe que esse é o meu autor favorito da vida e esse livro também é o meu favorito dele, então eu espero que vocês gostem. Peço para que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo, desse tipo de conteúdo. E peço também para que você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e também nos sigam nas redes sociais. Nós estamos em todas elas, porque mamãe está online, certo? Sem mais delongas, bora falar sobre este livro que é absolutamente incrível. Bom, gente, esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes, porque não tem como falar da obra do Foucault sem citar a história dele. Então a gente vai dividir primeiro, falar a história do Foucault, o que ele começou a estudar, quem é ele, de onde ele veio, para onde vai, né? E a segunda parte, que é exatamente sobre o resumo do livro, com umas pitadas aí de interpretação, como vocês já sabem que eu gosto de fazer, certo? Então bora lá. Quem era Michel Foucault? O Foucault, ele foi um historiador e filósofo do século XX e a sua carreira ela foi baseada numa crítica minuciosa e põe minuciosa nisso, contra o poder do Estado burguês e do capitalismo, incluindo as suas formas de dominação, né, e de expressão, que é a política, a polícia, o sistema judiciário, prisões, todo o sistema carcerário do mundo, médicos e psiquiatras, que ele tinha ali uma predileção por falar sobre esses temas, a gente já sabe. O objetivo principal do Foucault, então, era demonstrar, através da sua crítica, como o poder funcionava e funciona até os dias de hoje. E olha que a maioria das suas publicações são de 70, 80 ali, ele morreu super jovem, mas até hoje é muito contemporâneo tudo que ele nos disse. Veja que impressionante. Ele dirigiu toda a sua pesquisa ali para uma utopia anarco-marxista. Então fica aí a reflexão do que seria isso, né? Algumas pessoas falam que o Foucault ele é meio neoliberalista no fio da vida, só que eu acho que ele era mais crítico ao marxismo, do jeito que foi implementado, do que necessariamente ser um neoliberal, porque eu não achei isso em nenhuma das coisas que eu li sobre ele, e olha que eu li bastante coisa, mas vamos prosseguir. Embora a maior parte da sua vida ela tenha sido dedicada a bibliotecas, a livros, manuscritos, o Foucault era um verdadeiro rato de biblioteca, vou deixar a foto dele aqui, com o sonho da minha vida de biblioteca. Mas, além de tudo isso, o Foucault, ele era um ativista. Ele era uma verdadeira figura revolucionária. O Foucault ele é bastante conhecido aí, principalmente no meio intelectual, né? Ele foi muito conhecido pela elite intelectual francesa, tendo como um dos seus fãs o Sartre, nada mais nada menos, né, gente? O pai do existencialismo. Falar pai é muito bizarro em relação ao Sartre, né? Mas enfim, vocês entenderam aqui a questão. Ele era a figura, assim, revolucionária e, assim, todas as suas aulas eram lotadas de jovens, ficava apinhado, assim, de gente dentro da sala dos seminários ou do lado de fora, tentando ouvir. Era uma loucura, assim, as aulas do Foucault. E, assim, se eu fosse contemporânea a ele, com certeza eu estaria em uma dessas aulas, porque eu acho o cara incrível e impecável. As suas raízes, embora o Foucault tenha sido bastante relutante em falar sobre isso, e ele não gostava de discutir de jeito nenhum sobre o assunto, eram de muito privilégio. Ambos os pais do Foucault, eles eram extremamente ricos, vindos de uma longa linhagem de cirurgiões bem-sucedidos ali do oeste da França. O seu pai, o Dr. Paul Foucault, veio a representar para o Michel tudo aquilo que ele mais odiava na alta burguesia. O Michel Foucault teve uma educação de alta classe, ele estudou em colégio jesuíta, foi coroinha e, além de tudo, os pais dele já queriam que ele seguisse ali na campanha da família, que era virar médico. Acho que é por isso que um dos principais temas que mais rondam toda a pesquisa do Foucault é justamente sobre o assunto da saúde, seja médico, psiquiatra, enfim, toda essa relação que o médico tem com o paciente, considerado loucos, por exemplo, como a história da loucura vai mostrar pra gente. Quando o Foucault ele tinha 22 anos, ele tentou suicídio e foi forçado pelo seu pai, contra sua vontade, inclusive, a frequentar o hospital psiquiátrico mais famoso da França. O médico, na época, diagnosticou toda essa angústia existencial do Foucault, ter mantido a sua homossexualidade suprimida, escondida. E também ele tinha um interesse extremo por sadomasoquismo, assim. No quarto da Universidade do Foucault tinha imagens de tortura do Goya. Ele era esse
cara. Gradualmente, o Foucault, então, entrou no cenário LGBT ali da França. Ele se apaixonou por um traficante, ele se envolveu ali com um travesti, e isso na década de 70, gente. Imagina como foi essa situação ali e como chocou a elite que ele fazia parte. E o Foucault, ele morou em vários países ali mais liberais para que ele assumisse a sua sexualidade. Então foi um processo ali um pouco longo da vida do Foucault. No início dos seus 20 anos, até os seus 30, assim, acho que foi um grande descobrimento. E a gente vai ver que foi com 27 anos, inclusive, que ele teve a virada acadêmica dele. O grande evento que transformou a carreira do Foucault veio no verão de 1953, quando ele tinha 27 anos. Ele leu Nietzsche, um livro chamado Considerações Extemporâneas, e que contém dentro desse livro um ensaio chamado Dos Usos e Desvantagens da História para a Vida. Nesse ensaio, então, o Nietzsche, ele argumenta que os acadêmicos tinham envenenado o nosso senso de como a história deveria ter sido lida e falada. Eu achei isso muito interessante, olha que loucura. Eles fizeram, os historiadores acadêmicos, parecer que a história deveria ser lida de um jeito desinteressado, apenas para você saber como que era o passado. Mas Nietzsche, ele era excepcional também, porque ele rejeitava completamente isso. E ele falava assim com um furioso sarcasmo: não há sentido em aprender sobre o passado por si mesmo. Olha que impressionante, né? Eu conheço várias pessoas que odeiam história, mas se descobrissem essa forma de interpretar a história, eu acho que seria uma virada de chave gigantesca, assim como foi pro Foucault. Porque assim, o Nietzsche, ele diz que a única razão para ler e estudar história é para escavar do passado ideias, conceitos e exemplos que nos possam levar a ter uma vida melhor em nossos próprios tempos. Nossa, eu achei isso excepcional. E esse ensaio, ele libertou intelectualmente o Foucault, como nada antes havia feito. E eu acho que é por isso que o Foucault é tido como um historiador e filósofo peculiar, porque ele olhava para a figura da história para tentar ajudar e resolver os problemas urgentes do próprio tempo. E assim, olha como foi libertador realmente. 8 anos depois de ler esse livro de Nietzsche, o Foucault, ele publicou o seu maior livro, né, o que é considerado sua obra-prima, que é A História da Loucura. Então, assim, os historiadores, eles tentam odiar o trabalho do Foucault. Eu vou te explicar o motivo. Porque eles classificam o Foucault como um filósofo e um historiador não muito acurado. O que significa? Eles apontam documentos e textos que o Foucault não havia entendido muito bem, e eles falam que o Foucault não tinha uma acuidade histórica. Só que o Foucault, sinceramente, ele não ligava para isso de forma alguma. A história para o Michel Foucault era apenas um depósito de ideias. Ele queria invadi-lo ao invés de manter a história no seu pedestal intocável. Acho que é isso, assim, que me fez amar este homem. Ele fez com que a história e a filosofia fosse rica novamente. Que fosse a história uma fonte de progresso para que hoje nós possamos construir um mundo melhor. Eu acho excepcional. Não tenho o que falar sobre isso. Agora falando um pouco sobre esse livro, né? É nesse volume que o Foucault vai inaugurar, então, a edição dos cursos no College de France. O título da sua cátedra, que vai aqui nomear todos os livros, se chama História dos Sistemas do Pensamento. E assim, agora que você sabe o que significa história para o Foucault, se torna um pouco mais rico saber que a sua cátedra, ou seja, aquilo que ele tinha como pesquisa e estudo, se chamava História dos Sistemas do Pensamento. Pense um pouco sobre isso. Eu acho que você vai, assim, encontrar grandes riquezas dentro dessa coleção de cursos. Eu vou até mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui em mãos outros desses cursos, né? Além do Em Defesa da Sociedade, eu tenho aqui o do Governo dos Vivos, Subjetividade e Verdade, A Sociedade Punitiva e a Hermenêutica do Sujeito. Todos esses, ó, eles fazem parte desse curso lecionado no College of France. E todos esses livros, eles foram baseados nas aulas que ele dava anualmente nessa universidade. E assim, uma coisa a declarar sobre essa instituição é que ela não era propriamente dita como uma universidade, tipo a USP, Mackenzie, enfim. Ela era vista mais como uma instituição que os alunos eram considerados como ouvintes. E eles não recebiam diploma, mas eles liam lá apenas por conhecimento. Eles sentavam e ouviam o que o professor tinha para dizer. Cabe salientar aqui que nesse livro
O Foucault, ele fala assim, cara, eu faço esses cursos por uma questão de prestação de contas. Então, por exemplo, todos esses cursos, eles foram lecionados enquanto ele estava escrevendo um livro, uma pesquisa, por exemplo, Vigiar e Punir. Entre a produção do livro, ele estava dando esses cursos, então tem muita coisa aqui que pode complementar a sua leitura de livros mais clássicos do Foucault. Só que nesse livro aqui, a gente vai acompanhar um sutil deslocamento na compreensão e na investigação de poder, porque quem não sabe, o grande mote, assim, do estudo do Foucault é sobre poder. Só que aqui ele vai dizer um breve adeus ao discurso do poder, como ele se impõe através do discurso. E ele vai passar a estudar a guerra. Por que a guerra? Porque ele encara aqui nesse livro como a personificação do poder, é como ele vai se apresentar de maneiras factuais. Ao mesmo tempo que ele vai falar sobre relações de poder, é aqui que ele vai citar a grande frase icônica do Clausewitz, de que a guerra é a continuação da política por outros meios. E assim, no início desse livro, Foucault começa falando assim que a pesquisa dele era basicamente um saber para nada. Porque ele sentia que as suas análises, elas não se organizavam de uma forma objetiva e positivista, sabe? Ele não via um resultado concreto do que aquilo estava levando, sabe? Mas ele não falava isso de uma maneira negativa, isso que eu achei sensacional. Ele até cita que a pesquisa dele era como pontilhados e que cabia ao leitor levar os pontilhados aonde eles quisessem. Ou seja, você podia ali fazer um círculo, um quadrado, um triângulo, enfim. E é isso que é impressionante desse autor. Ele dava muita liberdade para as pessoas fazerem o que elas quisessem. Ou melhor, analisassem o que elas quisessem. Através dos métodos que ele criou, assim. E eu vou falar um pouquinho sobre um desses métodos. E é justamente esse conceito epistemológico do saber de nada, né? Que ele conseguia dar para os valores que eram considerados não científicos um poder excepcional. O que isso significa, Rebeca? Você tá ficando doida, não tô entendendo mais nada. Você tá falando português? O Foucault, por ele não se importar que as suas pesquisas não levassem para lugar nenhum diretamente, tipo, o objetivo dele é comprovar que a maçã vai cair da árvore. Como ele não tinha essa pretensão, ele até considerava muito positivista isso, ele olhava para as coisas de uma maneira dialógica. Vou explicar isso mais pra frente. Mas veja, ele dava voz àquilo que não era propriamente científico para a sua época. Eu vou te dar um exemplo disso. O Foucault, ele falava assim, olha, a figura do louco na sociedade é uma criação moderna, porque na antiguidade o louco era visto como o cara que estava no limite da razão, e as pessoas davam atenção para ele. Mas na modernidade, ele começou a ser considerado um pária na sociedade. Ele era enclausurado. O Foucault, ele olhou pro louco e falou assim, cara, deixa eu ouvir o que você tem pra me dizer. E deixa eu ouvir o que você tem pra me dizer ao longo da história. Isso é o interessante. Vou me atrever aqui a deslocar um pouco da reflexão dele, da teoria dele, trazer e explicar isso através de um exemplo meu. Pode ser? Porque eu acho mais fácil de entender Foucault assim, quando você pega as reflexões dele e coloca isso no seu contexto. Então vamos fazer aqui um exercício do que o Foucault faria, que é pegar a história e usar como uma ferramenta para combate do nosso presente. Então vamos lá, ele usa dois fundamentos aqui que eu acho excepcional. O primeiro é o caráter local da crítica. Como que ele, então, vai analisar a figura do louco? Primeiro, ele não vai olhar para o que os psiquiatras tinham a dizer sobre o louco. Ele vai olhar para o louco em si. Ele vai olhar, ou seja, para uma produção teórica autônoma, não centralizada, ou seja, não está sobre a chancela de uma coisa chamada ciência, ou seja, sobre o poder psiquiátrico, e ele não vai tentar validar nenhuma das informações que esse psiquiatra vai passar para ele. Ele cagou, literalmente. Mas ele vai olhar para o louco e vai entender o que está escrito no discurso do louco que é ignorado pela ciência. É simplesmente incrível, né? E ele vai investigar tudo e todos sem nenhum tipo de conceito prévio. Ele só vai, minha filha, só vai e descobre. E o segundo ponto é a insurreição dos saberes sujeitados. Porque o que acontece?
Como ele viu que tem um caráter local, a crítica, os saberes menores, ou seja, os saberes daqueles homens que eram considerados loucos e do que foi ignorado pela visão majoritária da ciência, Foucault falava que essas pessoas eram saberes não qualificados, que não têm um alto nível de cientificidade, mas que são extremamente importantes para compreender fenômenos sociais. A partir desses dois pontos, ele criou um método científico. Só que assim, eu vou tomar muito cuidado para falar método científico e Foucault na mesma frase, porque ele via esse método, a genealogia, vou explicar para vocês, como uma anticiência. Ele era diferentão, sim. Mas o que é genealogia, Rebeca? É uma anticiência contra os efeitos centralizadores de poder que são vinculados a uma instituição e ao funcionamento de um discurso científico em uma sociedade como a nossa. Isso são palavras do Foucault, tá? E eu acho que o que melhor define a genealogia, e foi a maneira que eu entendi, é que a genealogia ela se preocupa com saberes horizontais. E assim, vou te explicar uma coisa. Eu sou jornalista, certo? E se eu for fazer qualquer matéria sobre economia, sobre política, eu vou procurar informações de fontes chaves, de fontes que são autoridades no assunto. Eu vou falar sobre crise econômica, vou atrás de um economista. E isso sim é seguir a ciência, a fala majoritária de um setor sobre um determinado assunto específico, certo? Foucault aqui ele fala assim, não, você jornalista deveria ir atrás, sabe de quem? De quem sente o bolso apertar quando tem uma crise econômica, que é a pessoa comum. É a pessoa que vai no mercado e vê que o preço do tomate aumentou. É a pessoa que vai na fila da gasolina a R$7. Você entende? É a pessoa que vive dentro dessa crise econômica. E sabe quem é uma jornalista que faz muito isso? Tem essa visão genealógica? A Svetlana Alexievich. Sim, a minha maior musa inspiradora do jornalismo literário. E ela faz isso em Homem Soviético e Voz de Chernobyl, e é por isso que muita gente gosta dela. Porque ela tem essa visão periférica de olhar para as pessoas que não tinham vozes, ou pessoas comuns que viveram um determinado assunto, seja a União Soviética, seja o desastre nuclear, enfim. E por que eu acho que a genealogia, ela é dialógica? E assim, eu vou te explicar o que é dialogia. Ele é um conceito criado pelo Bakhtin, que é um dos maiores pesquisadores da linguagem do mundo. Basicamente, se trata de um sujeito social que, ao se deparar com algum enunciado, com algum tipo de discurso, ele tem um ato responsivo, seja para concordar, discordar, mas ele cria algum tipo de interação, não é passivo. Então, eu acho que a genealogia, ela vai trazer aqui para as pessoas um incômodo. Ela vai fazer você refletir sobre isso e ter um ato responsivo, um ato consciente daquilo que está sendo proposto. E é isso que é excepcional nesse livro. E assim, eu falo método e eu vou te explicar o porquê. Isso aqui, gente, são todas as vezes que eu li esse livro e eu vi algo diferente que eu quis marcar de cor. Olha quanta coisa eu marquei. Esse livro, pra mim, é excepcional. E assim, a genealogia que provocou, eu vou considerar como uma metodologia, porque ele fala assim, tem precauções para você usar esse método. Por exemplo, analisar o poder no nível da intenção ou da decisão. Olha, não procurar considerá-lo do lado de dentro, de não formular a questão, que consiste em dizer quem tem o poder afinal. Então, assim, ele fala, olha, cuidado, vai com calma, não vai já colocando nomes aos bois. Não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e hegemônico. Afinal, não é. Dominação de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe sobre as outras. Então, assim, ele não tá falando pra você assumir uma postura determinista. E isso, gente, é incrível. E dá pra você utilizar esse método em absolutamente tudo. Ele usa para analisar o poder, mas você poderia usar, por exemplo, para discurso. Você poderia usar para a forma que o poder judiciário toma as decisões no Supremo. Inúmeras formas de você analisar isso. E assim, ele percebeu que esses saberes desqualificados, o do louco, a da mulher no início do século XIX, enfim, eles tratavam uma luta constante pelo discurso. E ele percebeu que na memória dessas pessoas, assim como a Svetlana percebeu, que havia uma memória bruta dos combates sociais. E isso, cara, é algo, assim, por si só o Foucault ele já estaria, na minha concepção, no cânone dos autores, justamente por essa afirmação. E acho que a gente aqui pode até trazer a questão LGBT pra gente interpretar, porque, assim, os gays, eles eram vistos
pela ciência como doentes. E até hoje pela religião como um tipo de aberração. Você escuta, por exemplo, em igrejas evangélicas que se você é gay porque você teve algum tipo de trauma com seu pai. Isso eu já ouvi em igreja evangélica. Então os absurdos aí são gigantescos. E assim, o Foucault, até por ser gay, ele trata muito sobre a questão da sexualidade e ele usa esse método para falar sobre isso, sabe? E a genealogia é justamente para trazer essa proposta de dar voz a essas pessoas. As pessoas que estão subjugadas por discursos sociais. Putz, é isso, sabe? A ideia central do Foucault e a ideia central deste livro é dessujeitar os saberes históricos, as lutas não ditas por pessoas que são silenciadas pelo discurso majoritário, ou discurso científico, ou discurso religioso. O Foucault, ele quer colocar as pessoas em uma posição de luta e contra a coerção desse discurso que só oprime principalmente as minorias, sabe? Se aceitamos essa ideia, precisamos aceitar também que o mundo e a sociedade ela está em um campo de batalha. E não é verdade, então a gente tem que começar a assumir que sim, existe uma batalha na qual silenciamos outras pessoas e vice-versa. Então esse livro é sobre essa questão de você entender que você está numa disputa, que não tem como você se manter em uma sociedade de uma maneira isenta. Você não está em cima do muro. Então se você está nessa sociedade falando, discursando, tendo relações sociais com outra pessoa, você provavelmente está de um lado. Qual lado você estaria? Então, assim, é uma reflexão para você fazer e, assim, se jogar. Eu acho que você tem que se jogar assim como eu. Compre este livro. Eu espero que eu tenha conseguido aqui te explicar um pouquinho sobre essa incrível história. E assim, não vou te falar que é um livro fácil para que você que está começando a ler Foucault agora. Eu indicaria outras coisas, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. Mas esse livro aqui você pode até pegar para ler pela primeira vez, mas saiba que vai ter muitos conceitos aqui que ele já expôs em outros livros anteriormente, então siga até de maneira cronológica as leituras do Foucault, acho que podem te ajudar mais. Dito isso, eu ressalto aqui que é um dos melhores livros que eu li na vida e talvez pela minha empolgação eu não tenha conseguido deixar um roteiro linear aqui para vocês, e essa é uma dificuldade até que o Foucault tem, ele não é uma pessoa linear. E ele não retoma, às vezes, a coisa que ele deixa como ponto solto, sabe? Ele é essa pessoa, isso me incomoda um pouco. Mas é isso, gente. É um livro excepcional. Fica aqui uma bela indicação para você que quer ter um método científico para analisar absolutamente qualquer coisa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Ficou, tenho certeza, gigantesco. Mas assim, foi muito emocionante. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado. Então é isso. Fico com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um beijo e tchau!